Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Mais um dia, mais uma oportunidade para você, para todos nós. Que Deus seja com você e com toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2015? Sabe, a nossa fé diz que não tem que levar. Nós estamos buscando ajuda no Senhor. E Ele tem nos socorrido, tem nos livrado, tem nos abençoado, tem mostrado a sua força, porque força e poder estão nas suas mãos. E ninguém pode se opor ao Senhor. Ninguém. Quando Josafá recebeu a notícia de que os moabitas, amonitas e meunitas tinham se unido contra ele, contra Israel, estavam marchando contra Israel. Ele ficou alarmado, mas ele não se entregou àquela emoção, àquela angústia. Ele decidiu, está escrito assim. Ele decidiu. E eu adoro isso. Porque eu falo muito de decisão. Decisão, decisão, decisão. Não é à toa que a Bíblia diz assim, que no vale da decisão. O vale da decisão. Porque quando a gente está no vale, o vale é aquele lugar baixo, um momento difícil. Você pode tomar uma decisão errada, mas pode tomar a melhor decisão da sua vida. Você está no vale da decisão? Você está no vale e precisa tomar uma decisão? Faça o mesmo que Josafá fez. Busca ajuda de Deus. Ele foi orar, jejuar, colocou todos no mesmo propósito, espírito. Falou com Deus com toda a força e Deus operou o grande livramento. Deus vai te livrar. Como livrou o Josafá dessas 3 situações, essas 3 situações, meunitas, amonitas, moabitas, Deus deu vitória, tirou da frente. Deus vai tirar da sua frente isso aí, se você buscar Ele. Talvez tenha tanta coisa aí impedindo a sua vida. Está aí na sua frente, Deus quer tirar. Mas você tem que fazer o que Josafá fez, você tem que buscar Deus. A gente não vence se a gente não parar para buscar Deus. Às vezes você fala assim, tantas pessoas falam isso, né? Não sei se você fala isso. Não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Olha quanto tempo você tem perdido com esse problema. Você não encontra tempo para buscar Deus, mas tem que encontrar para correr atrás de um monte de coisas aí. Atrás de uma situação problemática com o filho, com o marido, com a esposa. Atrás de cobrir conta e resolver problemas vários na área financeira. Não sei. Talvez ao tempo que você tem perdido em filas e talvez em consultórios médicos e laboratórios. Mas você não tem tempo para buscar Deus. Aí você tem que usar o seu tempo, quando você podia usar o seu tempo para uma coisa tão boa que é buscar Deus, você está usando, perdendo, né? Com coisas aí que não estão acrescentando nada, mas estão roubando a sua vida, roubando a sua alegria, roubando a sua vida. Não tem que ser assim. Escuta, quem não tira tempo para Deus, perde com um monte de coisas. Se você não investe tempo em Deus, você está perdendo com um monte de coisas aí que não estão acrescentando nada na sua vida, não estão trazendo nada de bom para você. Nada, nada, nada. Só está roubando a sua vida.
roubando a sua energia, roubando os seus sonhos, roubando tudo de você. Preste atenção nisso. A pessoa não encontra tempo para Deus, ela desperdiça com coisas vazias, que não acrescentam, que não servem para nada. Pensa a respeito. Toma a decisão de buscar Deus. Quantas vezes Deus já buscou por você? O que te segura aí? O que tem segurado você aí? Uma religião? Opinião das pessoas? Você só tem uma vida. O tempo está passando. Jesus está voltando. Você está aí com problemas, está vazio, está vazia. Tem sede de Deus, mas talvez tenha aceitado viver uma vida sem avanços, talvez fútil, que não te acrescenta, uma vida de imagem. Quantas pessoas que só têm vivido assim, de imagem? Imagem. A única preocupação é parecer bem na foto. Só isso. E status, o que está em alto, o que é chique, o que não é chique, o que é elegante, o que não é. Essa é a vida de muita gente. Falar da vida de alguém, correr atrás de alguma coisa que não tem sentido. Não sei. O que eu mais encontro é gente correndo atrás do vento. Você sabe, por mais que a gente tente pegar o vento, a gente não consegue. E talvez você venha correndo atrás do vento. Você quer pegar uma coisa, no final das contas, você só tem pegado problemas. Bênção que é bom, nada. Nada, nada, nada. Busca Deus. Passa por cima do que for preciso. Busca Deus. Ainda esse ano. Termina esse ano diferente. Toma a decisão de vir buscar Deus. Enfrenta o que for preciso. Enfrenta. Às vezes é isso mesmo. Quando a gente toma uma decisão, a gente vai ter que enfrentar muita coisa, principalmente os da nossa própria casa. Esses são os que mais se opõem, normalmente. Mas escolha Deus. Entendeu? Às vezes vem umas conversinhas aí fiadas de alguns que, não, mas eu tenho que ter sabedoria, sabedoria temer a Deus. Não existe sabedoria sem temor. Quando uma coisa se coloca entre nós e Deus, essa coisa tem que perder e Deus tem que ganhar. Muita coisa tem ganhado na sua vida, vem ganhando força e Deus só tem perdido. Porque você deixa essas coisas, você dá prioridade tem dado prioridade a essas coisas. Dê prioridade a Deus. Deus tem que vir em primeiro lugar. Primeiro que qualquer coisa e pessoa. Deus tem que vir em primeiro lugar. O propósito da nossa vida, o que Deus tem com a gente, tem que vir em primeiro lugar. O andar com Deus deve vir em primeiro lugar. Deus deve ser a prioridade da sua vida. E você deve enfrentar o que for necessário, o que for preciso, para ficar com Deus. Entendeu? É assim que a gente vence. Não tem. Eu vou ler novamente essa palavra aqui que eu li ontem, ó. No 2 Crônicas 23, no versículo 3, diz assim, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Compreendeu? Ele decidiu consultar o Senhor. Deus está dizendo isso mais uma vez para você que está aí. Você precisa tomar a decisão de ficar com Deus de vez. Você simpatiza, você se sente bem. É agradável. Você quer.
Deus, mas você não quer abrir mão de outras coisas. Você quer Deus, mas você não quer contrariar ninguém. Você quer Deus, mas você não quer bater de frente com ninguém. Você quer Deus, mas você quer todo o resto. Você vai ter que dar um passo de fé e romper. Você não quer romper com nada. Mas Deus está dizendo, chegou a hora de você tomar uma decisão. Você vai ter que romper. Você vai ter que cortar. Você vai ter que realmente escolher Deus agora. Para o seu bem. Até porque nada disso que você tem, todas essas coisas que você tem lutado para manter, não te preenche. Não te alimenta. Não satisfaz o seu coração. É bom. Tem muita coisa que não deixa de ser bom. É bom, mas não satisfaz. Não preenche. Tanto é que você está aí. E esse vazio, essa sede que você tem, faz você sentar na frente dessa TV aí e me ouvir, e parar, não sei, você está buscando, você está em busca, você quer, porque você tem sede. E Deus vem buscando por você. Ele vem falando com você. Mas você quer equilibrar, você quer administrar a situação. Só que você já tem recebido alimento suficiente, entendimento. Deus tem falado com você, você já tem maturidade. Você já tem adquirido maturidade. Você já sabe o que fazer. Só que agora você fica aí, nesse impasse. O medo da represália, o medo das críticas. Você não quer ser criticada, você não quer ser diferente da sua turma, da sua tribo. Mas acontece que você já é diferente. Isso não é bom? Você já é diferente. Porque quando você está lá, no meio de tudo aquilo que todo mundo valoriza, ou talvez, como você tem dificuldade de revelar essa sua sede por Deus, talvez muitos no escondidinho também. Só que aí fica lá no social, todo mundo, vamos fazer o social, vamos fingir que essa nossa vida fútil, superficial, rasa, é o suficiente para sermos felizes e realizados. Falácia. Conversa. Entendeu? Tantos que estão vazios e que não têm paz e que escondem desesperadamente os seus antidepressivos, os seus ansiolíticos, escondem, tentam parecer naturais, normais, fortes, entendeu? Não dependem de nada, estão realizados, mas muitas vezes, para sorrir, tiveram que tomar alguma cápsula, um comprimidinho da alegria. Precisam todo dia de uma dose de serotonina. Entendeu? Senão não conseguem nem levantar da cama. Nem levantar. Sabe por quê? Porque estão envolvidos em muitas coisas, mas nenhuma delas satisfaz. Nenhuma preenche. Nenhuma alimenta. Naquele momento que você está envolvido, passa. Mas depois,
Alguns nem no momento. Já estão ali como peixe fora d'água. Que é o seu caso. Não resista mais. Tome a decisão. Ainda agora, em 2014, de viver coisas novas. Dá esse passo de fé. Vem buscar Deus. Deus vem buscando por você, você sabe disso. Nesse momento ele fala com você e te dá detalhes, para você saber que é com você. Você sabe que é com você, mas Deus é tão especial e te trata de uma maneira especial que é capaz de produzir, preparar um programa só para você. Entendeu? Só para você. Deus nos trata de forma personalizada. Ele não trata ninguém no atacado. Entendeu? Ele se importa com você. Ele dá importância ao que está acontecendo. Ele conhece essa sua sede. Mas também o quanto você ainda está reticente. Porque não quer enfrentar as coisas que sabe que vai ter que enfrentar. Eu sempre falo que a vida é como uma escada. Não dá para levar tudo. A gente tem que fazer escolhas. A vida é feita de decisões. E chegou a hora de você decidir a sua vida. E Deus está dizendo, escolha ficar comigo. Pague o preço que for necessário. Escolha perseverar. E você não vai se arrepender. Faça a troca que é necessária. A vida também é feita de trocas. Trocas. Troca. Fica com Deus. Muita gente não vai gostar? Não vai. Você já sabe disso. Enfrenta. Você está com medo de perder? De ser criticada? De ser vista de uma forma menor? De ser excluída? Deus nos recompensa por cada passo de fé que nós damos. Em toda a história, ninguém nunca perdeu por escolher ficar com Deus. Tem um processo? Enfrentamos guerras? Mas a vida é como uma escada. Não dá para levar tudo. Não dá. E você precisa de Deus. E é Deus que vai te defender. Força e poder estão nas suas mãos. E ninguém pode se opor a ele. Quando Deus luta por uma pessoa, ele luta. Quando uma pessoa busca a ajuda de Deus, Deus a defende. Deus vai te defender. Deus vai cuidar de você. Ele vai te ajudar a caminhar. E você vai vencer. Deus vai te honrar. Aquilo que hoje pode parecer perda, você vai ver como um grande ganho. Amanhã você vai entender. Alguém tem que assumir a posição de coluna nessa casa, nessa família. Assuma você. Leva a Deus. Muitos, talvez, ou todos, só conhecem o Deus da religião. Mas você tem a capacidade já de apresentar o Deus vivo. Mas primeiro você tem que abraçar essa fé no Deus vivo. Você tem que assumir o seu relacionamento com Deus vivo. Para de manter esse relacionamento escondido. Para de namorar escondido com Jesus. Casa com ele de vez e assuma ele para todo mundo.
Toma a decisão. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Eduardo, Viviane, o que é o Ministério Mudança de Vida para vocês? Bom, pastor, a gente está no ministério desde 2010 e a gente veio para cá com uma vida totalmente desconfigurada, no sentido espiritual, financeiro. E o ministério nos ensinou a ter uma vida digna, ao ensinamento da palavra, ao ensinamento de tratar como marido e mulher, ao ensinamento de como se comportar numa sociedade, de como você agir como funcionário, como patrão, de acordo com aquilo que você vai conquistando. A cada passo de conquista, a cada passo que você avança, você vai sendo alimentado de uma palavra sempre forte, que vai conduzindo a sua vida sempre além. É muito bacana isso, porque vocês têm vivido experiências espirituais muito fortes por intermédio dessa direção, não é isso? Sim, sim, Deus mudou muita coisa, principalmente a nossa mente, que a gente aprende muito aqui dentro. Não é o básico que fala aqui, é o que é importante para a vida. Então aqui mudou muito a nossa vida desde 2010. Deus honrou com aquisição de caminhões para a empresa, carro zero para vocês, vivem hoje uma vida honrada. Graças a Deus. Esse ano de 2014 foi um ano muito difícil para a gente, mas foi um ano que Deus se mostrou muito forte, porque nos socorreu mesmo. A gente pedia ajuda, Ele estava ali. Conquistamos caminhões, carro zero, realizamos um sonho, eu de saltar de paraquedas, que foi sempre meu sonho, uma aventura incrível. Ela tinha um sonho de operar, né, para corrigir o grau dos olhos, conseguiu, Deus abençoou, correu tudo bem, foi uma operação muito além da expectativa. O próprio médico falou, o médico cristão, falou que foi muito além da expectativa, ela se recuperou muito bem. Então foi um ano que a gente batalhou e a gente conquistou. E até o fim, né? Até o fim do ano a gente continuou batalhando e a gente, graças a Deus, continua conquistando. Vocês vivem em realização de sonhos. Hoje as pessoas podem ver na fisionomia de vocês que vocês estão abençoados. Foi fácil chegar até aqui? Não, nunca é fácil. Eu sempre falo para ele que é mais fácil você ficar no mundo e aceitar as condições do mundo, porque você tem tudo na hora que você quer. E você buscando Deus, você não tem na hora que você quer, sim na hora que Ele quer te dar e que você é merecedor disso. Então, por exemplo, nós sofremos muito por andar correto, sofremos demais. Só que quem dá a vitória para nós é Deus. Eu sempre falo para ele que no último momento, Deus vai lá e põe a mão. Ele sempre põe em dobro. Então, assim, quando você acha, cansei, eu não aguento mais lutar, Deus vai lá e renova a nossa fé e mostra que Ele é Deus, né? Hoje nós temos um relato, um histórico, do Eduardo e a Viviane, 4 anos na direção de Deus, fazendo o que é correto. Você consegue se ver se vocês não tivessem nessa direção? De jeito nenhum. Não tem como, porque, assim, é o que eu falo para ele, até sinto mal de falar isso, mas algumas igrejas, alguns templos ensinam o básico, a você lutar para ter um carro melhor, para ter uma casa melhor, só que esquece de ensinar a você ter uma vida espiritual melhor, ter obediência com Deus, manter a fé, mesmo que naquele momento mais difícil que você não aguenta mais, que é onde Deus vai te honrar. E aqui, isso é que a gente aprende aqui dentro, porque com todos os líderes, ele ensina a mexer com a sua mente e a pôr a Bíblia no dia de hoje, não só no dia que passou, porque a Bíblia é a mesma. Então a gente aprende a lidar com o problema de hoje. Então essa é a diferença desse lugar. Então assim, não imagina eu fora daqui, de jeito nenhum. 2014, resume para mim. Conquistas. Um ano de muitas conquistas e de muita luta, né? Mas participamos de todos os propósitos, de todos os projetos, estamos juntos até o fim e já na expectativa da palavra de 2015, né? Mas eu acredito, como o ano passado, ainda até 31 de dezembro, muitas coisas vão mudar na nossa vida para melhor. Dia 31, Vigília da Virada, vai estar aqui? Não, já marquei a viagem para agora, porque no dia 31 nós estamos aqui de joelho, orando e passando na presença de Deus, porque a gente sabe que no final tudo vai dar certo. Feliz. Abençoadíssimo. O que o Ministério Mudança de Vida representa para vocês? Representa isso aqui, né? A união do casal, as conquistas, as bênçãos, uma mentalidade completamente diferente. Essa pergunta que o senhor fez é como eu estaria? Com certeza no caixão. Com certeza eu estaria morto. Eu não tenho dúvida disso.
Então, esse ano o ministério nos proporcionou, através das campanhas, nos deu a garantia de conquista. Foi nos motivando a ficar perto de Deus. Foi o ano todo, com projetos, os jejuns. Isso fez com que a gente se aproximasse de Deus cada vez mais. Abençoado. Abençoadíssimo. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. A nós todos. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro para que esta palavra dê a força que essa pessoa precisa. Dá vitória a todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu determino resposta, milagre, solução. Eu concordo com todas as orações que estão sendo feitas. Eu as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu desligo todas as situações, meu Deus, de afronta, de infelicidade, de derrota. Todas as situações amarradas e que têm oprimido essa vida, eu desligo aqui na terra para que sejam desligadas no céu. Eu repreendo todo espírito da opressão, da tristeza, da angústia, do medo. Em nome de Jesus, eu ordeno, saia. Meu Deus, que essa pessoa se recuse a viver com medo. Talvez essa vida tenha vivido com medo e ela tem que entender: o que eu temia me aconteceu. Chega de temer. Que ela não tenha medo de fracassar, ela não vai fracassar. Que ela se recuse, eu me recuso a viver com medo. Eu me recuso a viver com medo. Que ela comece a declarar isto no mundo espiritual: eu me recuso a viver com medo. Eu vou sair do barco, eu vou andar sobre as águas. Eu vou viver o que eu tenho que viver sem medo. Eu declaro liberdade agora. E onde houver medo, o espírito do medo, eu dou uma ordem: saia em nome de Jesus agora. Passa do teu sangue sobre cada vida. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber oração: água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias e alimentos, e determino milagres, vitórias e definições agora. Em nome de Jesus, eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis, tementes, que têm semeado no programa Mudança de Vida hoje. Prospera, exalta, realiza o desejo do coração. Abre as portas para essa pessoa. Que ela não aceite o espírito da ganância ou da avareza, da incredulidade, mas que ela entenda que dizimar e ofertar são leis espirituais. Não são leis de homens, leis espirituais. O Senhor que fez essas leis. E nós devemos amá-las e praticá-las. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Meu Pai, se essa pessoa passar a plantar no programa Mudança de Vida hoje, eu sei que o Senhor vai se revelar, se mostrar forte na vida dela, porque é uma boa terra. E essa atitude vem acompanhada, essa atitude de fé vem acompanhada de grandes promessas. Onde esse programa estiver chegando, que força para decidir a vida e mudar o rumo da vida estejam chegando também, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor do propósito da mudança. Hoje, em todos os nossos templos, às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30, reunião da aliança com o corredor dos solteiros. É a reunião da aliança, nós fazemos uma aliança com Deus e vencemos, porque quem faz aliança com Deus vence. E o corredor dos solteiros, Deus vai abençoar a sua vida sentimental. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.